Então fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, galera. Dando continuidade às nossas aulas práticas aí de eletrônica. Hoje a gente vai fazer um conversor DC-DC para você diminuir a tensão de 12, de 15, seja lá o que for. Você vai conseguir diminuir ela para um menor valor. Depois que você aprender como usar esse componente que eu vou apresentar nesse vídeo de hoje, você vai conseguir aplicar isso em vários projetinhos. Porque como eu disse, não só para 5, você vai aprender a diminuir para várias tensões diferentes usando apenas um componente. Então esse é um vídeo de eletrônica básica. Se você por acaso tem experiência e quer nos fazer companhia até no final do vídeo, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo aqui. Mas esse, repito, é um vídeo de eletrônica para iniciante. Então se você é novo por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, nosso canal é voltado a isso. Eu já faço esse convite para você dar uma analisada aí em nossos vídeos. Com certeza vai ter muita coisa que vai acabar ajudando você no seu dia a dia. Eu me chamo Douglas Santos, você está no canal Gênio da Gambiarra. Vamos pro vídeo, galera. Aparentemente parece ser um transistor, mas na verdade não é. Isso aqui trata-se de um circuito integrado. Isso aqui vem muitos componentes internamente, já vem todo o circuito que é necessário para fazer a filtragem, a estabilização, toda essa questão que seria obrigado você colocar vários componentes. Então isso aqui é muito usado na eletrônica, em grandes aparelhos, pequenos aparelhos. Eu tô com um exemplo aqui. Nesse caso, por exemplo, eu precisei alimentar um amplificadorzinho pequeno de 5 volts e eu tinha uma fonte, no meu caso aqui fornecia 8,5, mas se eu tivesse, por exemplo, 19, 15 volts, 16, 18, qualquer tensão acima, no caso desse aqui, se é para regular para 5 volts, eu preciso ter uma tensão maior um pouco para aquela perda, tem uma certa perda no chaveamento dessa energia internamente do componente. Então se é para 5 volts, eu preciso ter pelo menos 7, 8 volts em diante, já vai ficar funcionando perfeito, até para que se essa energia da entrada ficar oscilando, manter a energia que esse camarada necessita para estar em perfeito funcionamento. Então esse é um camarada que se aplica em muitos aparelhos mesmo. Essa referência que vocês conseguem visualizar aqui, 7805. Eu tenho vários outros números, por exemplo, aqui eu tenho 7818, aqui eu tenho 7808. O que é que isso significa? Esse final é referente ao que ele sai de energia nessa terceira perninha aqui. Então, se porventura for 7812, ele vai sair 12 volts. Aqui o 12, como é? 7812. Então, vai sair 12 volts aqui nessa terceira perna. Eu vou tirar apenas os fios que está conectado aqui nesse camaradinha. A gente vai fazer uma inserção de outro componente diretamente no próprio componente aqui. Então eu tenho dois fios aqui, vou fazer as pontas rapidinho. Repito o que havia dito antes, tem 8,5 volts nessa fonte. Eu preciso, por exemplo, 5 volts. Se eu precisasse de 4, usaria um 7804, mas se eu preciso de 5 volts, eu vou pegar meu componente e internamente, é como eu havia dito antes também, tem vários componentes que já fazem todo esse circuito de estabilização, filtragem. Mas se você porventura se deparar com algumas aplicações que use um capacitor na entrada, um capacitor na saída, é só para garantir mais ainda esse filtro. Mas se você só usar apenas ele, vai funcionar perfeitamente. Então eu vou fazer a ligação na prática aqui para vocês acompanharem. Eu tenho aqui 3 terminais, bem parecido com o invólucro do transistor. Não parecido não, é idêntico ao transistor, mas não se engane que existem vários modelos de componentes, existem vários componentes distintos com o mesmo invólucro. Fios na mão, vou utilizar obviamente aqui sendo a entrada e aqui para a saída. O que é preciso ser feito? Se eu tenho 3 lugares, eu preciso juntar os negativos. Então eu vou juntar os negativos. Como eu já sei que o negativo nesse caso aqui é o branco,
eu não tenho dificuldade com isso, mas para você fazer o teste é necessário um multímetro, obviamente. E acredito que se você está vendo esse vídeo e ainda não tem um multímetro e gosta de eletrônica, é um conselho que eu dou a adquirir um multímetro, porque vai auxiliar muito nos seus projetinhos aí, vai acabar ajudando até no dia a dia de sua casa mesmo. E o ferro de solda também é bem interessante, a gente já tem conteúdo aí falando sobre os dois, tá os cards aí para depois vocês acompanharem esses vídeos aí em particular. Mas enfim, vamos lá aqui. Eu tenho dois fios juntos aqui, que seria no caso o meu negativo, e tenho agora o meu positivo que a gente vai usar na saída. Então, o que é preciso ser feito aqui? Eu vou passar primeiramente solda nos meus terminais aqui. Para você identificar qual a posição correta de se ligar a entrada e saída, você vai colocar ele virado para você, nessa posição que está aqui, na sua mão, virada para você mesmo. E você vai fazer a seguinte contagem. Essa primeira perna aqui, no seu braço esquerdo, é o pino 1, o meio é o 2 e o do seu lado direito é o 3. Todos esses são assim, toda essa linha de números 78XX, para não repetir, todos eles obedecem essa mesma forma de ligação. Então, tendo isso em base, você vai identificar agora a perna do meio e vai conectar o GND, que é os negativos aqui. Então, fazer uma solda aqui no negativo. Então, eu vou fazer uma solda. Soldado o componente, você por sua vez vai fazer a conexão também da entrada de energia, que é no conector 1. Agora só nos resta esse conector terceiro, que você vai fazer a conexão do fio que vai levar o sinal positivo de mais 5 volts para onde você quer alimentar. Então, eu vou fazer a conexão aqui e vamos fazer um pequeno teste aqui para ver como se comporta. Perfeito. Eu tenho exatamente 2 fios entrando e 2 fios saindo. É dessa forma que você vai usar aqui. Com qualquer um dos outros modelos vai funcionar dessa mesma forma. Eu vou fazer um pequeno teste conectando nossa fonte na energia. Ela vai receber a tensão de AC e vai trazer para cá, para nosso componente já DC. Então aqui a gente tem na sua entrada, vejam só que tá até um pouco acima dos 8, né? E na sua saída a gente tem cravado lá praticamente os 5 volts exatos no nosso regulador. Existem aplicações que você precisa de tensões negativas e ele tem o par complementar para você fazer a tão falada fonte simétrica. Eu inclusive tenho aqui exemplo de circuito que usa o par dele, que no caso 7815, que sai 15 volts positivo, e tem o 7915. Então aqui eu tenho um regulador para fonte, que você vai no caso usar aqui a fonte simétrica. Você tem o regulador da energia negativa, você tem o positivo e você tem a linha negativa com o mesmo tipo de componente. Aqui já é uma fonte completinha que alimentava vários circuitos integrados que trabalhava nessa placa. Apenas a gente tem uma ponte, 2 capacitores de filtro na entrada. A gente tem aqui uns capacitores de filtro para saída desses camaradinhas aqui. Capacitores aqui, é como eu havia falado, as aplicações mais detalhadas de aparelhos que precisam de uma alta fidelidade, a gente acopla filtros na saída. Eu vou tentar deixar os esquemas aí para vocês acompanharem. E você colocando os capacitores, você garante com que varie o mínimo possível essa energia, tanto na questão de barulho quanto na questão da oscilação mesmo, da queda de energia. Então essa é uma aplicação para você que quer um uso mais para aparelho profissional.
Lembrando, essa abertura aqui é proporcional para o uso de radiador de calor. Como vocês observam, além de servir de fixação para o próprio componente no aparelho que ele vai ser ligado, ela também serve para passar o calor daqui da parte de trás do componente para uma parte metálica. Então, se você for fazer o uso de correntes a mais que 1 ampere, esse camarada precisa ser ligado a um transistor. De 1 ampere para baixo, você faz o uso dele e coloca um parafusozinho bem apertadozinho na chapa metálica. Lembrando, essa parte metálica aqui atrás é o negativo correspondente à perna do meio aqui dele. Então, se você ligar aqui na carcaça do aparelho e o aparelho for negativo, praticamente você nem precisaria ligar esse pino do meio aqui. Você só liga só para garantir. Mas essa carcaça do meio aqui é o mesmo pino 2 aqui. Então eu tenho entrada pino 2 negativo e saída pino 3, que de acordo a referência dele, se for 7808 é 8, se for 7805 é 5 e assim por diante. Então, mais uma vez eu deixo esse convite aí para você que não faz parte ainda da nossa família e gosta desse tipo de conteúdo. Digo mais uma vez, nosso canal é voltado a isso, mais especificamente o mundo do áudio. Então dá uma olhada aí em nossas playlists, com certeza vai ter muita coisa que vai acabar te ajudando. Se esse vídeo de alguma forma te ajudou, deixa esse like, compartilha para algum amigo aí. Eu me chamo Douglas Santos, eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Fica todos com Deus. Valeu, galera.